Hoje eu vim contar como foi minha conversão. Acho que esse é um vídeo dos mais importantes pra mim. Ontem, quando eu coloquei novamente uma enquete no Instagram, vocês colocaram lá, votaram na enquete. Eu coloquei sobre o que vocês queriam ver, se era sobre resenhas e experiências ou sobre um vlog, e vocês escolheram resenhas e experiências, e eu queria trazer um pouquinho sobre a minha experiência no Evangelho. Antes de tudo, tá, gente, eu quero deixar aqui pra vocês em Lucas, o capítulo 15 e a partir do 11, tá? Até o 31, que é a parábola do filho perdido, que é, acho que todos aqueles que se afastam de Jesus, a gente se sente como esse filho perdido. A gente tem um pai, a gente tem uma casa e a gente abandona tudo e vai atrás de coisas que não acrescentam em nada. E depois a gente volta sem nada, destruído. Mas aí a gente lembra, poxa, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho... Enfim, vou tentar não chorar, tá, gente? Porque falar de Jesus mexe muito comigo. E é assim que eu me sinto. Eu vou mostrar algumas fotos ao decorrer. E espero que esse vídeo não fique muito extenso. Eu não gosto de vídeo muito extenso. Mas, enfim, se você veio por curiosidade ou você chegou aí no meu canal, enfim, não importa, que seja bem-vindo. E aí, depois eu quero que vocês meditem sobre a parábola do filho perdido. Enfim, eu começo essa história dizendo que eu cresci em berço cristão, né? Eu cresci com a família evangélica. Eu cresci com a minha avó evangélica. E eu fui criada pela minha mãe, pela minha avó. Minha mãe nunca chegou a casar com meu pai. Então eu fui criada na Assembleia, né? Que é uma das igrejas mais, como é que eu posso falar assim? Acho que uma das maiores, né? Daí do Evangelho. E desde pequenininho fui levado pela minha avó. Eu ia pra consagração com ela. Às vezes eu nem queria ir pra igreja, mas minha avó me levava. E ali tava as sementinhas plantadinhas no meu coração. E tudo bem, minhas amizades eram cristãs. Gente, eu tinha outro pensamento sobre a vida, porque quando a gente é criada numa base cristã, é totalmente diferente nossa visão do mundo. É mais pura. É mais... como é que eu posso falar? Eu digo por experiência própria. E ali eu fui criada até os 11, 12 anos no Evangelho. Só que minha mãe saiu da casa da minha avó. E minha mãe não era cristã, nunca foi. Desde a novinha quem me levava era minha avó. Minha mãe nunca foi cristã. E ali, quando minha mãe se mudou da casa da minha avó, a gente foi morar... Minha avó morava, digamos, na Coab. E minha mãe foi morar um pouquinho mais distante. E ali eu ainda tinha 11, 12 anos. Não tinha quem me levasse pra igreja. Eu precisava de uma pessoa pra ir pra igreja comigo. E minha mãe me levou algumas vezes, mas não era constante. E eu não podia ir só, a igreja não era tão perto quando eu me mudei. E ali eu fui me afastando. E tudo que eu fui me afastando, fui conhecendo outras amizades. Fui vendo o mundo de uma forma bem, como é que eu posso falar assim? Bem... bem bruta, porque quando você sai da igreja e tal, você se depara com um mundo total de experiências, de situações. Eu conheci amizades e tal, minhas amigas 13 anos, já tinham namorados, enfim, eu ainda era meio abestalhada, mas enfim, aí eu fui conhecendo as pessoas e tal, e cada vez fui me afastando da igreja, então eu me afastei. Passou um tempo, acho que acredito 2 anos, minha mãe foi e regressou de novo pra casa da minha avó, mas eu já estava afastada. As amizades já tinham mudado. E até minhas amigas que eram cristãs, que conviviam comigo, diziam que eu tinha mudado realmente. Eu mudei. Entrou aí a adolescência, entrou outras amizades. E aí, digamos que eu voltei pro Evangelho. Acho que eu tinha 18 para 19 anos. Senti aquele desejo de voltar e quis voltar. Mas eu acredito que enfim. Aí vem também a parábola... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A parábola do semeador. Sobre as sementes que às vezes a gente joga e às vezes a terra ela não tá tão propício para aquela semente ela crescer. E era assim o meu coração. Eu tinha muito desejo, mas não consegui ficar na igreja.
Eu acho que passei 1 ano quando eu voltei e eu me afastei novamente. Enfim. E conheci novas amizades. E aí fui só me afastando, né? Cada vez que a gente sai, parece que é pior ainda pra voltar. E foi assim que eu me senti. E passei um tempo e tal. De início eu não bebia. Mas aí quando foi pros meus 21, acredito, 20 pra 21, eu comecei também a conhecer outras pessoas que eu só tomava um vinhozinho muito de leve. E aí comecei a beber. E aí eu comecei a ter outros tipos de amizade e eu comecei a beber bastante. Gente, eu bebia muito. Às vezes eu trabalhava, lógico, né? E aí, enfim, né? Às vezes eu largava, já ia beber com as minhas amigas, eu tinha amizades pra isso e tal. E assim, eu fui ladeira abaixo, né? Questão da bebida e tal. Eu sempre gostava muito de beber, sair, dançar, enfim. Tudo isso que o mundo proporciona, né? Só que sempre quando eu saía e eu tava nos bares e tal, com as minhas amigas, ou sei lá, procurando preencher esse vazio que eu tinha, porque quando a gente tem aquele vazio de Deus, a gente fica procurando coisas pra preencher, seja um relacionamento, seja amizade, seja sair saindo pra não pensar muito. E ali, gente, eu me sentia tipo como se fosse sabe aquele barco que tá entrando água e você tá ali tentando ainda, sabe? Remando. E eu sempre fui das mais animadas. Sempre era muito animada e tal. Mas por dentro só eu sabia o que eu sentia. E nisso eu fui, como eu disse, procurando em pessoas, em situações pra encher um vazio que eu sabia que só Deus podia preencher. Mas mesmo assim eu continuei levando. Então eu trabalhava e aí depois eu comecei a trabalhar também em um pub. E ali eu conheci pessoas e enfim. E ali eu preenchia meus dias. Trabalhava de dia e à noite eu saía pra festas. E mesmo quando eu não parei trabalhando no pub, eu ia pra festas e tal. E shows com os meus amigos. Mas chegou um tempo que aquilo já não me preenchia, sabe? Eu tava cansada das pessoas. Cansada das mesmas situações. E eu me sentia tão vazia quando eu chegava em casa. E aí começou uma guerra espiritual. Durante esses 7 anos que eu passei afastada do evangelho. Porque, gente, eu me sentia uma angústia, um desespero. E aí o que eu fazia? Comecei a chegar, quando eu saía pras baladas e tal. E eu cheguei, e geralmente eu via que era 3 horas da manhã pra voltar pra casa. E eu olhava assim, eu dizia, não posso voltar pra casa agora, porque eu não vou conseguir dormir. Eu vou ficar com aquela angústia. E aí eu esperava dar 5 horas da manhã pra voltar pra casa, porque já tava de dia e eu ia dormir tranquila. E detalhe pra vocês, comecei um tempo que eu só conseguia dormir se eu orasse. Eu podia chegar do jeito que fosse, mas eu precisava orar. Precisava orar pra dormir tranquila, porque eu todos os dias eu tinha pesadelo, gente. Todos os dias. E era o mesmo pesadelo que eu tinha. Eu não conseguia dormir, eu tinha medo. E ali eu fiquei muito assustada. E ali eu continuava levando, mesmo assim. E chegou um tempo que... Eu vou até mostrar o vídeo aqui pra vocês. Esse dia eu tava... Foi um dos dias que eu tava ótima na balada. Eu tava com um amigo meu. Mas quando eu cheguei em casa, 5 e pouca da manhã, gente, vocês não tem noção, eu desabei. Eu chorei tanto, eu disse, meu Deus, eu quero sair dessa vida, eu preciso voltar. Mas eu não tinha forças, eu não tinha, sabe? Eu olhava assim e dizia, meu Deus, como é que eu posso voltar? Como é que eu posso sair disso? E aí já vai eu de novo orar pra conseguir dormir. Pra vocês terem ideia, no meu desespero, como eu tava afastada, eu tinha muitos pesadelos. Muitos pesadelos mesmo. Eu não conseguia. E sempre era o mesmo pesadelo. E às vezes eu não conseguia dormir. Então eu comecei a pesquisar tatuagens. E eu vi que eu queria nesse tempo fazer tatuagem. E aí eu vi que filtro dos sonhos
afastavam, né? Digamos assim. Ele afastava sonhos ruins, sabe? Mandava essas energias pra você ter ideia de quando você não tá na direção certa, qualquer lugar que lhe apontam é caminho, entendeu? E ali eu fui e fiz uma tatuagem que eu tenho aqui, que é um filtro dos sonhos. Se vocês quiserem, depois eu faço outro vídeo comentando sobre minhas tatuagens. E eu queria me apegar de alguma forma para que aquilo passasse. E eu lembro que eu comecei, gente, a ficar muito melancólica. Lógico, as pessoas sabiam? Não. Só quem sabia era eu e Deus. Nem pra minha mãe eu comentava isso, porque eu sabia no fundo o que era, sabe? Tinha aquela sementinha ali plantadinha, eu sabia, eu cresci em berço cristão. Eu sabia o que eu precisava, mas o quanto era difícil pra mim admitir isso. E aí, gente, o que aconteceu? Sim, chegou um tempo que aquela melancolia foi mais forte que eu. Meus relacionamentos não duravam, eu não conseguia fazer com que as coisas funcionassem, porque nem eu mesmo me entendia. E chegou um tempo que eu comecei a ficar triste, e aqueles sonhos que eu tinha lá, mais nova, de ter uma família, cada vez ficava mais distante pra mim. E eu ficava pensando, meu Deus, eu nunca, sabe, tipo, que rumo foi que eu tomei? Eu me senti na própria parábola aqui do filho pródigo, eu me sentia isso, tipo, tão distante de casa, mas querendo voltar, sabendo que eu ia ter um lar, que eu teria um pai me esperando. E nisso, eu fui pra uma festa com minha amiga tava dando uma festa, e chá de casa nova dela. E eu comecei a beber horrores. Bebi tudo que eu tinha direito ali. Bebi. E aí eu disse à minha amiga, outra amiga minha, eu disse, olha, amanhã eu vou pra igreja, isso era um sábado. E ela até ficou rindo. A igreja tá bêbada, tá dizendo que vai pra igreja amanhã. E, gente, no outro dia, eu me organizei, arrumei minhas coisas, que eu tava dormindo na casa dela, e fui pra igreja. Quer dizer, fui pra casa. E aí, nisso, eu tinha uma amiga minha, que ela sempre foi cristã, Jasmine, e eu liguei pra ela. Não, eu mandei mensagem nisso. E eu disse a ela, amiga, qual é a hora do culto? Que era a igreja que eu fazia parte, né, a última, que era a Batista, a Restaurando Vidas. Aí ela disse, olha, pai, é às 6 horas. Eu fiz, tá certo, eu vou pra igreja. E nisso, gente, foi uma luta espiritual, porque, tipo, eu dizia, eu vou fazer o que na igreja? Mas a minha alma dizia, vai pra igreja, porque ali é o caminho. Esse é o lugar que você tem que ir. E ali, eu fui. Ela disse, aí só que nisso eu fiquei, poxa Deus, eu tô com tanta vergonha de voltar, tipo, sozinha e tal. Vai dar aquela vergonha, né, lógico. Mas aí Deus é tão bom que minha amiga disse, eu vou passar por aí. Se você quiser ir comigo, eu fiz, então tá bom, passa aqui às 6. E aí ela passou. E a gente foi. Antes de ir, eu comecei a colocar um louvor do Ministério Zoe, que é Aquieta Minha Alma, que acho que todo mundo conhece. Aquieta minha alma. E ali aquele louvor, sabe, tipo, começou a brotar em mim um desejo, e eu dizia, tipo, não, eu vou, mas eu não vou aceitar, eu só vou pra igreja. E, gente, quando a minha amiga passou, veio ela e a minha outra amiga, que veio também a ser outra amiga enviada por Deus mesmo, chamada Michelinha do Amor. E ela, a gente foi pro culto. E quem tava pregando foi também uma das minhas amigas. E ali aquela pregação começou a me tomar, e eu, gente, tava sentindo muito Deus ali, muito. E algo foi mais forte que eu. Quando eu vi ela, no final de tudo, o pastor foi e disse, quem quer aceitar? Eu tava com muita vergonha. Mas eu tava com um desejo enorme de ir. E ali minha amiga me disse, pai, eu vou com você. E a gente foi. E ali eu aceitei a Jesus novamente, né? E eu disse, Deus, eu não quero mais sair.
porque tudo que eu tinha pra ver de questão de sair à noite, de baladas, de pessoas, isso não dá em nada, não leva a nada. Eu digo por experiência própria que eu senti um vazio muito grande. E só um Deus, o meu Jesus, do tamanho dele, que poderia realmente preencher esse vazio. Só o meu papai mesmo do céu. E ali eu aceitei. E eu fui pra casa feliz. Quando foi no outro dia, gente, você tem noção? Me bateu sabe, aquele desespero. E aí começou meu celular a tocar, me chamando pra festas, me chamando pra beber. Mas eu não, gente, eu não tinha, sabe, eu me arrependi quando eu cheguei. Eu disse, poxa, eu não deveria ter aceitado, porque eu vou querer sair, mas, gente, eu não quis. Começou convites e eu, sinceramente, aquilo ali pra mim já tinha, sabe, já tinha saturado, já tinha dado. E enfim, eu me senti forte. Eu disse, eu não vou mais sair da presença de Deus, porque é algo que é a minha essência, sabe? É algo que é o que me faz feliz. Jesus me faz feliz. Hoje em dia, quando eu olho vídeos antigos, fotos antigas, eu digo, meu Deus, eu não me reconheço. Não me reconheço mais, porque eu sei que Deus, ele transforma. E eu não sei se esse vídeo vai ter muitas visualizações, acredito que não. Mas se tocar uma pessoa ou outra, eu quero dizer, olha, não tem caminho melhor, não tem lugar melhor. Hoje em dia eu tenho tudo que eu pedi a Deus, né? Quando eu era mais nova, que eu tinha em mente, Deus realizou por misericórdia. Eu tenho uma família linda, tenho uma filha maravilhosa, eu tenho uma mãe que agora é cristã. Nada foi mérito meu, tudo foi a misericórdia de Deus. E hoje em dia realmente eu sou feliz. Eu consigo ser feliz sentada na minha sala ali com a minha família, coisa que é algo que eu nem parava em casa antigamente. E Deus, ele vem para trazer o nosso melhor, para nos tornar melhor, para nos transformar, fazer realmente as coisas novas. Então, o meu testemunho é tipo, tudo é ilusão. Essas coisas de bebedeira, de amizades, realmente quando eu mais precisei, eu só tinha Jesus. Tudo que eu tinha era Jesus. E hoje em dia eu sou muito feliz. Isso não quer dizer que eu não tenha dificuldades no meu caminho. Isso não quer dizer que é tudo perfeito. Não. Eu quero dizer que eu tenho com quem contar. Eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu não preciso mais estar procurando em pessoas aquilo que eu tenho com Deus, que é o amor dele. Eu não preciso estar procurando a aceitação das pessoas, porque eu tenho um Deus que ele me ama, que ele realmente cuida de mim. Então, se você tá passando por isso, esse vazio, gente, não adianta me ligar em pessoas, algo que só Deus pode nos dar, que é o amor dele, que é a paz, que é todo o entendimento. Então, é isso. Eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, mas enfim, ficou muito longo. Mas não tem como falar de Jesus e, enfim, ser algo pequeno, curto. E é isso, gente. E eu quero ler aqui em Lucas, que diz assim, capítulo 15 e o versículo 31 e o 32, que diz: disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Gente, se vocês querem mais coisas, Deus fez muita coisa e eu tenho muita coisa pra contar. Então curte, por favor, pra me ajudar, se inscreve no canal e conta também um testemunho que você tem aí, como foi sua conversão aqui nos comentários.